Está na hora de reunir todas as forças interessadas em barrar o saque realizado pelos que, por meio de um golpe, instalaram uma quadrilha no poder. Os militares são, ou deveriam ser, guardiões da soberania nacional, hoje vilipendiada pelo desmonte e assalto ao tesouro do pré-sal e a toda a cadeia do petróleo para entregar seus ativos a empresas estrangeiras a preço de banana. Os golpistas fecharam as empresas brasileiras que se beneficiavam da política de conteúdo nacional, política que os americanos do Pentágono usam. O Pentágono não compra um parafuso estrangeiro antes de saber se tem um fabricante americano. É a lei do Buy American First. É a mesma política que a Alemanha, a Rússia, a China mantêm de forma implacável. Os militares brasileiros foram atingidos pela destruição e criminalização do programa nuclear brasileiro. O submarino nuclear, para defender o pré-sal, corre o risco de afundar nas águas de Angra dos Reis. Os militares brasileiros foram atingidos pelo descontrole na vigilância das comunicações. Os americanos espionam a presidência da República Petrobras quando e como querem. E, para alarme geral, são atingidos pela inédita presença de assessores americanos em manobras militares e de assistência humanitária na Amazônia. Se os americanos instalarem bases militares na Venezuela, no Peru e na Colômbia, o Brasil não terá, na Amazônia, forças para dissuadir os americanos dessa ameaça à soberania nacional. E como disse no Senado o chefe do Exército, General Vilas Boas, o Brasil tem sim que ser potência. E como diz ele, o Brasil está perdendo a identidade, a autoestima. Prevalece, digo eu, a ideologia da dependência, a prática de tirar os sapatos para os americanos. O Exército brasileiro, as Forças Armadas brasileiras estão desdentadas e maltratadas. O contínuo do gabinete de um senador ganha o mesmo que um coronel do Exército. Um juiz de carreira ganha no Rio de Janeiro R$200 mil por mês. E um general de Exército ganha por mês R$12 mil. Os militares são grandes interessados e ativos participantes do desenvolvimento de uma política científica e industrial soberana que defenda os interesses estratégicos do país diante da ganância e das ameaças externas aos nossos abundantes recursos. Disse o general Vilas Boas no Senado, a Amazônia tem 23 trilhões de dólares em recursos naturais. Por isso, a Amazônia tem que ser nossa. Por isso, eu acho, os militares têm que ser convidados a dialogar e atuar em defesa da nacionalidade que o governo Temer viola todos os dias. Os golpistas querem vender sem restrições terras brasileiras a estrangeiros. Brevemente, como diz o senador Requião, milícias mercenárias estrangeiras vão ocupar o território nacional para proteger as glebas de terras estrangeiras no território nacional. Os golpistas querem entregar a base estratégica de Alcântara, um patrimônio da defesa nacional, um ponto geográfico de valor incomparável. Vão entregar aos americanos, como quis o Fernando Henrique Cardoso. O mesmo Fernando Henrique Cardoso que, sem receber nada em troca, assinou o Tratado de Não Proliferação das Armas Nucleares e tirou o Brasil do jogo das potências. Vender Alcântara tem o mesmo significado. Significa renunciar ao desenvolvimento interno das tecnologias de produção e lançamento
de foguetes e satélites. As Forças Armadas brasileiras estão condenadas a limitar o alcance de seus mísseis. Teremos direito a mísseis de micro alcance. O Brasil está na rabeira dos países que investem em defesa em relação à sua economia. Na rabeira em relação aos países da América do Sul, o que é um escárnio. Isso não tem nada a ver com uma intervenção militar como houve em 1964. Não tem nada a ver com um novo 1964, como disse o general Vilas Boas no Senado. Isso está simplesmente ultrapassado. O que deve valer é a Constituição de 1988. E por ela também os militares são responsáveis. Mas os militares devem sim ser convidados a integrar e participar e intervir num movimento nacionalista que promova crescimento, justiça e soberania. Um Brasil com S. Brasil com S. Essa é a própria razão da existência das Forças Armadas. E finalmente digo eu: Brava gente!